Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Laércio Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília. Servimos a Deus aqui no Gama, Distrito Federal, na sede do setor 4 do nosso ministério. E nesse trimestre nós estaremos estudando uma lição maravilhosa na Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estará falando do apóstolo Paulo. Os irmãos podem ver muito bem, essa é a nova revista da Escola Dominical, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. Pastor Elienay Cabral é um servo de Deus com vasta experiência ministerial, principalmente na área da Escola Bíblica Dominical, no qual o mesmo é comentarista das lições, conferencista internacional, pregador do Evangelho e membro da Casa de Letras Emílio Conde. Então, com certeza, nós teremos um vasto assunto aí para ser abordado nesse trimestre. E hoje os irmãos estão tendo a rica oportunidade de estar conosco nessa pré-aula, onde estaremos aprendendo acerca da lição de número 1, cujo tema é o mundo do apóstolo Paulo. Os irmãos vão observar que na lição de número 1, ela vai, a cada lição vai sendo gradual o estudo e a vida do apóstolo. Então, a cada lição nós vamos estudando etapas diferentes da vida do apóstolo Paulo, para assim aprendermos mais e mais acerca deste grande servo de Deus e termos a sua vida e seus ensinamentos como lições e doutrina para a Igreja do Senhor. Então, o tema da lição de hoje, da lição de número 1, é o mundo do apóstolo Paulo. Os irmãos vão observar que, na lição de hoje, o assunto específico é o mundo, na época, como que funcionava quando o apóstolo Paulo estava vivo aqui na terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 7. Esta passagem bíblica é quando Paulo está preso e ele faz o seu discurso diante do rei Agripa. Então é maravilhoso os irmãos poderem fazer essa leitura bíblica em classe pausadamente, para que todos compreendam acerca do assunto que iremos tratar. Então hoje nós estaremos tratando objetivamente sobre o mundo do apóstolo Paulo. É claro que no decorrer das lições nós iremos aprender outros assuntos. Por exemplo, na lição de número 2, nós teremos Saulo de Tarso, o perseguidor, que vai tratar da vida de Paulo quando ele perseguia a igreja. Na lição de número 3, acerca da sua conversão, que deu em Atos capítulo 9, que é uma coisa maravilhosa. E na lição de número 4, a vocação para o apostolado de Paulo, para o apóstolo Paulo. Então vai ser uma coisa muito rica. E na lição de número 4 que nós trataremos acerca da mudança de nome, do apóstolo Paulo. Então, pois bem, na lição de hoje, aqui na introdução, pastor Elienay, ele já começa ratificando para nós acerca da vocação do apóstolo Paulo. E essa vocação, ela está na sua chamada, a qual em Atos 9, versículo 15, o próprio Cristo, ele diz para Ananias, dizendo assim, olha, vai porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E inclusive essa leitura também, ela faz parte do texto aula. Então, se o professor puder ler esse versículo na classe, será de grande enriquecimento para a compreensão dos alunos. Atos 9, 15. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser pregador dos gentios. Só que assim que ele se converte, a Bíblia Sagrada vai registrar que ele, a princípio, vai pregar para os judeus. Mas os irmãos acabaram de ver esse versículo 15 aqui, que o Senhor Jesus disse para Ananias que Saulo, ele era um vaso escolhido para levar a palavra de Deus aos gentios, aos reis da terra, está aqui no verso 15, e também aos filhos de Israel.
E Paulo ele começa pregando para os judeus. Só que o chamado do ministério de Paulo era especificamente para os gentios. Ele foi chamado para ser doutor, apóstolos dos gentios. Então, no primeiro tópico aqui é o mundo de Paulo no Império Romano. O primeiro subtópico tem como tema entendendo a origem de Paulo. Esse termo origem, ele é muito importante o professor grifar para a partir daí poder exaurir ensinamentos para os seus alunos. Nesse primeiro subtópico aqui, entendendo a origem de Paulo, o comentarista da lição, pastor Elianai Cabral, ele vai tratar de alguns assuntos que Paulo pode ter nascido provavelmente no ano 5 a.C., o que torna Paulo contemporâneo do Senhor Jesus. Paulo ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia. A Cilícia era uma província romana muito famosa nos dias de Paulo. E como ele nasce provavelmente no ano 5 a.C., então ele é contemporâneo de Jesus. Só que o que nos chama a atenção na Bíblia é que Paulo e Jesus nunca se encontraram na terra. Enquanto Jesus teve o seu ministério terreno de 3 anos, eles dois nunca se encontraram. Não há nenhum registro bíblico e nem histórico de que eles tenham se encontrado. E alguns historiadores chegam a afirmar que eles não se encontraram porque Jesus ele vai viver na Galileia, que é uma região mais pobre de Israel. E lá na Galileia, o Senhor Jesus ele mora em uma cidade muito pobre chamada Nazaré. Já Paulo não. A Bíblia diz que Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E Gamaliel ele tinha a sua escola rabínica em Jerusalém. Então o apóstolo Paulo ele fora criado na Judéia, mais precisamente na cidade de Jerusalém, que pertencia à Judéia. Então nós temos aqui duas classes, uma classe média baixa e uma classe média alta. Classe média baixa, Galileia, onde Cristo fora criado e aonde ele chama os seus discípulos. Classe média alta, Judéia, a qual Cristo ele vai, depois que já está exercendo o seu ministério, também ter uma proeminência na Judéia. Mas mesmo assim, eles não se encontram. Então, a Bíblia Sagrada vai nos trazer essas informações que não há um registro do encontro de Paulo com Cristo antes da ressurreição de Jesus. Então a primeira coisa que o professor deve expandir na sala de aula para os seus alunos é sobre a origem do apóstolo Paulo. E irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele foi o maior bandeirante da igreja cristã. É claro que não podemos comparar com Cristo, porque Jesus é acima de qualquer e toda comparação. Então, tirando Cristo, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo da Bíblia, o maior missionário da Igreja de Cristo e o maior escritor do Novo Testamento. Os irmãos vão observar que mais da metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Ele escreve 13 cartas, 13 epístolas, onde contém a doutrina da igreja. E é bom professor memorizar a ordem que está na nossa Bíblia para passar aos alunos. As 13 cartas de Paulo, ele começa em Romanos, termina em Filemão. Então, se o professor puder colocar cada uma em ordem, isso irá despertar a sede no aluno para ele memorizar livros da Bíblia, versículos da Bíblia e tantas outras passagens e referências bíblicas. Então, as 13 cartas de Paulo que nós temos nos 27 livros do Novo Testamento são Carta aos Romanos, Primeira e Segunda Carta aos Coríntios, Carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Primeiro e Segundo Tessalonicenses, Primeiro e Segundo Timóteo, Tito,
e Filemon. Então essas 13 cartas são de autoria do apóstolo Paulo. É claro que a maioria delas ele não escreve. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas de próprio punho, onde ele diz para os Gálatas: olha, veja com quão grandes letras eu vos escrevo. A carta a Filemon ele escreve de próprio punho, mas a maioria das epístolas ele usa um amanuense. Ele apenas dita para que alguém escrevesse. E alguns afirmam, não está na Bíblia, é uma informação extra-bíblica, alguns afirmam que Paulo não escreveu tanto porque ele tinha um problema de visão. Então, a carta aos Romanos, por exemplo, o escritor se identifica no final, que é Tércio. Ele diz: eu, Tércio, escrevi esta epístola. E a maioria das cartas, Paulo ele escreve apenas a saudação final. Então, essas 13 epístolas é onde se encontra o epicentro da sã doutrina da igreja, onde se encontra a doutrina da igreja do Senhor. Segundo subtópico aqui da nossa lição é a geografia do mundo de Paulo. A geografia do mundo de Paulo. Quando Paulo ele se converte, quem estava imperando em Roma era o imperador Tibério. E isso acaba facilitando a expansão do reino de Deus. Os irmãos vão observar muito bem a história e na lição de número 2 nós iremos falar mais detalhadamente sobre a conversão de Paulo de perseguidor para perseguido. Mas os irmãos vão observar que quando Paulo se converte, há uma promessa em Atos 1:8, que antes de Jesus subir ao céu, ele diz: mas vós recebereis o Espírito, o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no livro de Atos nós temos essa divisão muito bem detalhada. De Atos capítulo 1 ao capítulo 7, Jerusalém e toda a Judéia é evangelizada. De Atos capítulo 8 ao capítulo 11, a Bíblia Sagrada vai dizer que Samaria recebe o Evangelho. De Atos 12 e 13 a partir até o capítulo 28, nós temos os confins da terra sendo alcançados. A Bíblia Sagrada diz em Atos 7, e Atos também capítulo, o final do capítulo 7, verso 58 e 59, que quando o Estevão morre, os discípulos eles são dispersos aí. Os irmãos vão observar que em Atos 8 o evangelho já chega em Samaria. Então, após a morte de Estevão, os discípulos são dispersos pelo mundo aí. E eles vão sair pregando o evangelho. E Saulo vai atrás deles para perseguir. Os irmãos vão observar muito bem que eles vão a princípio pregando em cidades e em sinagogas judaicas, mas quando chegam em Antioquia da Síria, eles resolvem anunciar o evangelho aos gentios. E em Atos capítulo 11, a Bíblia diz que os gentios da igreja em Antioquia, da cidade de Antioquia da Síria, recebem de muito bom grado o evangelho. Tanto que em Atos 11, 26, é lá na cidade de Antioquia da Síria que os discípulos recebem pela primeira vez o nome de cristão. E foi nessa igreja que Paulo congrega. Ele vai a princípio, depois de convertido, ele vai para lá com Barnabé, fica um ano ali ensinando e discipulando os irmãos na palavra, e depois Paulo passa a congregar naquela igreja. Na nossa lição, no tópico 1 e no tópico 2, que todas as lições da CPAD, elas têm 3 tópicos. No tópico 1 e no tópico 2, os irmãos vão observar que no final de cada subtópico, o pastor Elianai Cabral, ele traz uma aplicação pessoal. Isso aqui é um prato cheio, né? Para o professor poder disseminar isso daí na sala de aula para os alunos. Por exemplo, no segundo subtópico, que é a geografia do mundo de Paulo, que está aí na tua revista, na página número 5, na revista de professor. E no final desse subtópico, olha o que o pastor Elianai Cabral traz.
ele fala sobre Paulo dizendo: ele usou todos os meios possíveis de transportes da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios, enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Aplicação. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo, né? Missões aqui tanto nas áreas urbanas, cidades, como também no campo, nas áreas rurais. E isso aqui é muito interessante porque quando o professor ele faz uma aplicação na sala de aula, faz uma aplicação pessoal, ele abre espaço para os alunos interagirem. Então, com certeza, na hora que você citar isso daqui, os alunos vão começar a interagir e você aplica que como Paulo usou os meios necessários para propagar o evangelho, nós, a igreja da atualidade, também precisamos usar todos os meios necessários. E hoje nós temos uma facilidade muito maior do que teve o apóstolo Paulo em sua época, né? Por exemplo, na época de Paulo não tinha automóvel, não tinha avião, as viagens eram feitas a pé, de camelos, de cavalo, ou quando era continental era feita de navio. Então, vamos lá. Terceiro subtópico, Paulo, chamado para os gentios. É o que nós falamos no início daqui. Paulo foi chamado especificamente para os gentios. Os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo, essa informação está na carta aos Filipenses, ele é um judeu puro sangue, um judeu raiz. Foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. E na lição de número 4 nós vamos tratar sobre o nome, que o nome Saulo é derivado de Saul ou Shaul, né? Fazendo referência, claro, ao primeiro rei de Israel. Então Paulo é um judeu puro sangue. Então ele tinha todos os atributos para pregar para os judeus. E ele tinha conhecimento, porque ele era um fariseu. Hoje em dia o termo fariseu é um termo depreciativo, né? Quando a gente chama alguém de fariseu, a gente está querendo depreciar aquela pessoa. Mas nos dias de Paulo, no tempo de Jesus, na época da igreja primitiva, esse termo era quase que um termo de doutor, porque era alguém muito entendido e estudado na lei de Moisés e que fazia uma vasta interpretação. Então Paulo ele era fariseu, ou seja, ele era alguém que poderia debater com os judeus e vencê-los nos argumentos, porque ele tinha muita Torá, muita lei, muita Bíblia. Então os irmãos vão ver que no início Paulo ele começa a ir nos judeus, evangeliza ele, provam na escritura, no Antigo Testamento, que Jesus era o Messias que veio remir a Israel. E a Bíblia diz que os judeus helenistas querem matar a Paulo. Então ele tem que descer, ele tem que fugir lá da cidade de Jerusalém num cesto de modo humilhante, e os discípulos mandam ele para Tarso, a sua cidade natal. E lá ele fica, né, assim, esquecido durante um tempo, mas era Deus trabalhando, né, trazendo todo o ministério da graça, todo o conhecimento transcendental para o apóstolo Paulo. Então, assim, no terceiro subtópico aqui, nós temos esse tema, Paulo, chamado para os gentios. Essa informação está, o seu chamado, em Atos 9. E no final desse subtópico, o pastor Elianai traz outra aplicação pessoal. O professor vai no final de cada subtópico, nas últimas linhas, e observe que tem uma aplicação pessoal. Primeiro tópico e no segundo tópico contém essas aplicações pessoal que são riquíssimas para a aula. Aqui nesse terceiro subtópico, a aplicação pessoal que o pastor Elianai traz é: nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então Deus chamou Paulo, usou Paulo, ele foi o maior bandeirante, plantador de igrejas da história do cristianismo, maior teólogo. Então o Senhor continua ainda chamando. Assim como ele chamou Paulo, ele pode chamar também a você para a obra missionária. Quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 1, ele diz com propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, um doutor na lei, que possivelmente poderia virar um escriba ou até mesmo um membro do Sinédrio. Sinédrio era o Senado judaico composto de 71 judeus. Paulo tinha todas as qualificações para isso, mas quando ele se converte, ele abre mão de tudo isso daí para viver o seu chamado. E aqui já é um adendo para nós, a Igreja do Senhor. Hoje em dia nós buscamos a realização profissional, a realização acadêmica, e muitas das vezes desprezamos o chamado de Deus, deixamos o chamado do Senhor para lá. Hoje em dia ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, cria mais um filho para ser missionário. Não, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja um advogado, um funcionário público, e quase que 0% nós vemos um pai ou uma mãe falando: eu quero que meu filho seja um missionário. Então, pai e mãe, tenha a vontade de Deus para o seu filho. Senhor, meu filho está aqui, estou educando ele na tua presença, estou dando tudo que eu posso para ele, mas que seja feita a tua vontade na vida dele. Isso que é viver o chamado. Segundo tópico da lição é o mundo cultural de Paulo. Primeiro subtópico, a língua mundial daqueles dias. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo é levantado, quando ele se converte, a língua predominante, a mais falada no mundo na sua época, era a língua grega. Paulo, ele era um poliglota, ele falava vários idiomas, falava hebraico, aramaico, grego, latim, que é a língua romana. Então, assim, ele falava vários idiomas, mas a língua que dominava, era mais conhecida e fácil de aprendizado naquela época, era a língua grega. E o escrito grego koiné foi de grande importância para que o evangelho, as escrituras, fossem espalhadas pelo mundo. Por isso que todos os escritores do Novo Testamento, eles vão escrever os 27 livros na única linguagem, que é o grego koiné, para que a mensagem tivesse uma abrangência maior. No Antigo Testamento nós vemos que a maioria foi escrita em hebraico, algumas passagens de Daniel e Esther em aramaico, mas no Novo Testamento os 27 livros foram literalmente e integralmente escritos no grego koiné. Então Paulo, a língua mundial dos dias do apóstolo Paulo era o grego. E nós vemos que Paulo, ele dominava as 3 principais culturas de sua época. Paulo, ele dominava a cultura grega, a cultura hebraica e a cultura romana. Ele era um cidadão romano porque havia nascido na Cilícia. Então, Paulo, ele era de origem judaica, ele tinha o sangue hebreu em sua vida e ele tinha também uma cultura grega. Então, ele dominava essas 3 culturas de sua época, a grega, a hebraica e a romana. Então, é bom o professor frisar isso. E no final desse primeiro subtópico, nós temos mais uma aplicação pessoal. O finalzinho do primeiro subtópico está aqui na nossa revista, escrito: aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. É claro que nos dias de Paulo não era tão fácil você ter acesso a aprender outros idiomas, mas hoje é a coisa mais fácil, mais acessível, né? Pena que muitos ainda têm uma preguiça, né, para estudar e aprender, mas quando a pessoa tem uma chamada para a obra missionária, ela se esforça para aprender a linguagem do país para o qual Deus o chamou. Por isso que é interessante o cristão sempre está atento e alheio a tudo isso aí, né? Ele tem que estar adentro de tudo isso aí que está acontecendo. Segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Nesse segundo subtópico aqui, do tópico 2, nós temos aqui a respeito da cultura da época do apóstolo Paulo. Naquele tempo, quem imperava no mundo era o Império Romano. E o Império Romano, ele domina, né, a terra. Ele estava mandando e desmandando na terra. Os Césares governavam o mundo.
Então, nós temos aqui a cultura romana. E imbuídos na cultura romana, eles trazem as suas divindades, os seus deuses, né? Com D minúsculo. Então, na época de Paulo, havia deuses gregos, deuses romanos e também deuses orientais. Por exemplo, aqui na lição, o pastor traz para nós uma coisa muito rica. A lição está muito mastigada, muito gostosa de falar desse assunto. Ele traz aqui no segundo subtópico que em Roma havia cultos aos falsos deuses, aos deuses, né, as entidades gregas como Eleusis, Dioniso e Atis, né? Assim também como havia culto a deuses egípcios como Osíris, Ísis, Serapis, né? Bem como a divindades também orientais como Mitras e Asclépio, que era uma divindade de cura, né? Os irmãos lembram de Atos 18 e Atos 19 acerca do templo da deusa Diana que ficava lá em Éfeso, né? Então isso daí era uma das principais deusas da Ásia Menor e que Paulo ele colocou quase que em decadência a adoração a ela quando ele se estabelece na Ásia Menor e fortalece a igreja de Éfeso, e dessa igreja de Éfeso é também oriunda as 6 outras igrejas, a qual nós vemos a cartas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Então lá na Ásia Menor, nós tínhamos aqui a deusa Diana, a deusa Artemis, que era adorada tanto em Éfeso como em Colosso e também em Corinto, né? Corinto tinha vários deuses, né? Na nossa atualidade aí, no Brasil, nós temos, o Brasil é um país laico, né? Então, assim, não há uma religião que domine, porém, há a maior religião que é o cristianismo. E aqui cada um pode exercer a fé que quiser, adorar ao Deus que quiser. E nós não temos tanta variedade de deuses, graças a Deus por isso. Quer dizer que o evangelho está fazendo efeito. Mas em países que são fechados ao evangelho, onde não recebem, por exemplo, na Índia, onde o hinduísmo ele predomina, existe mais de 100 mil deuses diferentes. Eles adoram ratos, adoram vacas, adoram animais, eles adoram até o rio sujo do rio Ganges e bebem aquela água imunda, né? E no final do subtópico 2, nós temos uma aplicação pessoal, onde o comentarista diz assim: a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, ou seja, estratégia. Quando Paulo chega em Atenas, os irmãos conhecem muito bem a história, quando ele chega lá, Atenas era como se fosse uma Índia, né? Tem vários deuses, vários cultos na Índia. Lá em Atenas tinha vários deuses, né? Os irmãos eram muito idólatras lá, o negócio era terrível ali. E Paulo encontra um altar escrito altar ao Deus desconhecido, e a partir daquilo ele pega um gancho para inserir a mensagem cristocêntrica. Então, o servo de Deus que é imbuído na palavra, ele vai pegar as coisas que acontecem hoje em dia como um gancho para apresentar o evangelho. Se você ainda não tem esse conhecimento, essa sabedoria, peça a Deus que ele vai lhe dar estratégias, né? Por exemplo, eu vi um testemunho recente de um homem no Piauí que ele foi evangelizar. E ele foi evangelizar um rapaz que estava com a blusa do Flamengo, e ele usou o Flamengo como um gancho, né? E a partir dali ele foi falando de Flamengo, de futebol, até que chegou em Jesus, e aí ele centralizou na mensagem de Cristo Jesus, e acabou que aquele homem foi convertido através de ouvir a palavra. Então, assim, ganchos, né? É uma coisa que você vai puxar para pregar o evangelho. Deus te dará estratégia para que a mensagem do evangelho seja pronunciada pelos teus lábios. Terceiro subtópico: a influência da filosofia
grega, né? Acerca da filosofia grega, a influência dela, né? Nós vemos que Paulo, ele traz o evangelho, mesmo que os irmãos gregos tinham essa influência, ou seja, se achavam muito sábio, né? Porque uma das coisas que a filosofia grega trouxe foi um conhecimento, né? Tanto é que tem vários doutores, né? Péricles, Aristóteles, Sócrates, tantos doutores aí, e acabou que eles eram um pouco orgulhosos. E Paulo traz o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é interessante o professor ele se aprofundar um pouco nesse assunto aqui para seus alunos, porque hoje em dia nós temos várias filosofias aí vãs que querem abafar a voz do evangelho, e nós como mensageiros, como arautos de Deus, como atalaias de Cristo, nós temos que sobressair com a mensagem acima dessas filosofias vãs. No final aqui do terceiro subtópico, nós temos uma aplicação pessoal também, que está escrito assim: como proclamadores do evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, tá bom? Então, com mansidão e temor, isso aqui já vai para a área da apologética, a área de debates. Isso é muito interessante, o cristão está imbuído de todo este assunto. O cristão ele tem que saber um pouco de tudo, né, irmãos, para poder levar a mensagem de Cristo. Por exemplo, como que o missionário vai ser enviado para um determinado país e não sabe a cultura daquele país, quais a principal divindade que aquele país adora, a linguagem. Então o crente tem que estar imbuído de todo este assunto aí. Terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. E aqui nós vamos rapidamente frisar cada subtópico devido ao tempo. Nós já passamos aqui de meia hora e é apenas uma pré-aula. A aula mais detalhada será domingo na sua igreja. Então, o terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Primeiro subtópico, Paulo se identifica como judeu. Então, ele traz a informação de que ele era judeu, nascido em Tarso da Cilícia. E isso aqui é lá no discurso de Atos 22, os irmãos viram aqui no versículo 3, quando Paulo vai fazer a defesa de si mesmo, ele afirma que é judeu, puro sangue, e para enfatizar isso, para dar mais valor a isso, ele faz o seu discurso em língua hebraica. Aquilo ali para o judeu era tudo, né? Fala, rapaz, o camarada é judeu, puro sangue mesmo. E no segundo subtópico, vai acrescentar que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Aqui tem aquele versículo de Filipenses 3,5 que eu falei no início, onde narra que Paulo foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Então, assim, ele é judeu de sangue, ele tinha um sangue hebreu dentro de si e seguiu todos os ritos judaicos, todos os ritos cerimoniais judaicos ele seguiu. O terceiro subtópico, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico, né? Aqui é quando, por exemplo, no segundo subtópico aqui, o comentarista vai trazer que Paulo ele teve a sua meninice, a sua juventude, aos pés do Rabino Gamaliel, que nas lições posteriores nós vamos falar mais detalhadamente acerca do Rabino Gamaliel, né? Porque todos sabem que ele foi neto do grande Rabino Hilel, que foi o maior rabino de sua época, e Gamaliel ele era um dos homens mais respeitados de todos, tanto que todos os judeus seguiram aquele conselho que ele deu acerca da igreja, falando, ó, se isso daí não for de Deus, vai acabar sozinho, mas se for de Deus nós não podemos acabar. Então eles decidiram parar de perseguir a igreja, né? O único que desobedeceu o conselho de Gamaliel foi Saulo, mas lá no caminho de Damasco Jesus encontrou com ele, louvado seja Deus. Tudo isso aí era um propósito de Deus, né? O terceiro subtópico, o mundo, palco da mensagem de Paulo
ao povo gentílico, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada que Paulo ele faz 3 viagens missionárias e a Bíblia Sagrada vai dizer que em Atos capítulo 16, quando ele inicia a segunda viagem, ele vai para as regiões da Europa, né, que na época era Macedônia, hoje é a Europa, Macedônia hoje é a Europa, e a partir dali o evangelho começa a ir para o Ocidente. Então ele faz 3 viagens missionárias, visando principalmente os gentios. Ele sai como um bandeirante mesmo, pregando o evangelho, levando a bandeira do evangelho, anunciando Cristo a todos. E ele é preso, ele é açoitado, ele é humilhado, ele é apedrejado. Tudo de ruim acontece, mas ele não para de pregar o evangelho. Então, meus irmãos, esta é a primeira lição, o mundo do apóstolo Paulo. E é bom, professor, frisar também o seguinte: Paulo era um cidadão romano. E o cidadão romano, ele tinha algumas benesses, alguns benefícios. Por exemplo, um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Jesus foi crucificado porque era judeu e aquela pena de morte humilhante não poderia nunca se aplicar a um cidadão romano. Segunda coisa, só quem tinha autoridade para matar era os romanos. Até um cidadão romano comum, ele tinha autoridade para matar. Terceira coisa, um cidadão romano não podia ser açoitado, né? Em Atos 16, lá em Filipos, a Bíblia diz que Paulo foi açoitado com vara. Ele e Silas ficam nus, recebem muitos açoites. E os magistrados fizeram aquilo porque não sabiam que Paulo era um cidadão romano. Então, um cidadão romano não podia ser açoitado. Quando um cidadão romano cometesse algum crime e fosse condenado, ele também não poderia ser jogado no Coliseu para ser morto por leões. Não, o cidadão romano, ele era morto de 2 maneiras: ou decapitado, cortava a sua cabeça, ou era morto com a lança, né? Lançava-se uma lança em seu coração. Aqueles soldados que lançavam lança tinham uma mira perfeita, ele atingia precisamente o coração e matava. Então, nessa primeira lição aqui, nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, né? É claro que tem muito mais coisa, mas isso daqui, meus irmãos, é apenas uma pré-aula, né? Tanto é que nem era para nós termos passado de 30 minutos, já vamos aí para 37 minutos aqui de vídeo, mas isso aqui é apenas uma pré-aula, onde o professor irá pensar aqui os assuntos do tópico, dos subtópicos e aplicá-lo para os seus alunos, né? Na conclusão aqui, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador. Tinha uma oratória perfeita, falava perfeitamente. E arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte, dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia os seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo, né? Então, no decorrer das outras lições, nós estaremos aprendendo muito mais sobre o apóstolo Paulo. Isso aqui foi apenas a primeira lição, apenas sobre o mundo do apóstolo Paulo. E nas outras nós vamos falar sobre ele, a sua conversão, sua mudança de nome, suas viagens missionárias, as suas cartas, a sã doutrina, que vai ser muito forte, e também sobre, né, a elevação de Paulo à glória, ou seja, a promoção, quando ele morre como Marte. Tudo isso aí nós estaremos vendo nessa lição. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a CPAD, editora da nossa igreja, acerca dessa revista muito boa. Eu falo aqui para os professores que vale a pena se aprofundar nesse estudo, né? Vale a pena também você adquirir o livro
que é o livro de apoio. O professor ele é obrigado a ter, porque quanto mais conhecimento, melhor. Então tem um livro de apoio, onde vai estar mais mastigado aí a lição para você aplicar aos seus alunos. Que Deus em Cristo lhe abençoe e eu lhe aguardo até a próxima aula. Você que assistiu esse vídeo até aqui, curte aí, né? Dê o seu like lá, se inscreva aí no canal e o principal, compartilhe aí essa pré-aula nos grupos da igreja, grupo de orações, grupo de escola dominical, e eu creio que será de grande valia para a sua vida. Que o bom Deus te recompense e eu te aguardo na próxima pré-aula.